se deslocar, os veículos precisam de combustível. Por muito tempo, esse combustível tinha como única fonte o petróleo, que polui a atmosfera com a liberação de dióxido de carbono, colaborando para o efeito estufa. Após pesquisas e buscas de novas alternativas, chegou-se ao biocombustível, uma alternativa ecológica e renovável para a produção de combustíveis. O biocombustível é um tipo de combustível produzido a partir de matérias-primas vegetais, animais e até de resíduos sólidos. Por se originar de fontes renováveis, é uma excelente alternativa tanto para o meio ambiente como para a economia do país. Para conversar com a gente sobre biocombustível, nós convidamos o professor Fernando Jucá. O professor Fernando Jucá, ele é doutor pela Universidade Politécnica de Madrid e diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENI. Professor, para começar, muito obrigado pela sua presença. O que é o CETENI? O CETENI é um primeiro centro que o Ministério da Ciência e Tecnologia criou aqui no Nordeste. Ele começou a operar há 4 anos atrás, em 2005, em novembro de 2005. E ele teve como finalidade principal de atuar em 2 áreas chamadas áreas portadoras do futuro, que é a biotecnologia e nanotecnologia. Professor, quais as fontes mais utilizadas hoje para a produção do biocombustível? No Brasil, nós temos basicamente 2 grandes fontes que estão assim dominando todo o setor, que é o bioetanol, que é a nossa cana-de-açúcar, a transformação da cana em álcool pelos processos tradicionais, tá certo? E o biodiesel, recém-implantado no governo atual, tá certo? E de onde a gente tira o óleo que é gerado nos vegetais para gerar o próprio biodiesel. Então, existe basicamente 2 fontes que dominam todo o setor no Brasil. No entanto, existem outras fontes de biocombustíveis. Por exemplo, o hidrogênio, que hoje é chamado combustível do futuro, tá certo? Ele se utiliza da água para tirar o hidrogênio e transformar em energia e é um biocombustível, tá certo? O próprio biogás, que é gerado no processo de decomposição de qualquer matéria orgânica, também é utilizado como biocombustível. Então, de uma forma geral, a gente pode passar até uma grande parte do tempo falando de diferentes tipos de biocombustíveis, tá certo? Mas essa conversa, ela pode se centrar muito bem nos 2 principais que nós estamos tentando aprofundar a conversa, que é o bioetanol, proveniente do álcool da cana-de-açúcar, e o biodiesel, proveniente de várias oleaginosas. Biocombustível, ele não é só um substitutivo do diesel, tem outras coisas que ele pode substituir além do diesel? Não, basicamente o biocombustível, ele substitui o diesel, vamos dizer assim, do petróleo, tá? Que é proveniente de matéria-prima mineral, tá certo? E não existe nenhuma substituição além desta, tá certo? Pelo menos na escala de tempo atual, ou seja, nós temos que entender que não adianta nós só produzirmos o biocombustível. Os motores dos carros e os motores estacionários que vão funcionar a partir desse biocombustível, ele tem que estar preparado para receber o novo biocombustível. Eu falar de hidrogênio aqui não vai adiantar, porque nós não temos ainda tecnologia para ter um carro no Brasil
que seja movido a hidrogênio e que seja compatível com nossa economia, vamos dizer assim. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos o carro flex, que ele anda a álcool e a gasolina, tá? E nós temos o carro a diesel, os caminhões, os ônibus, que funcionam a motor diesel. Esse motor diesel, hoje, eles têm um percentual de biodiesel, obrigado por lei. É o chamado B2, que são 2% de biodiesel misturado no diesel proveniente do petróleo. Só que agora, no início do ano de 2010, a lei nos obriga a fazer uma mistura já de 5%. Atualmente, temos 4% de mistura de biodiesel no diesel. E a partir de 2010, nós vamos ter 5% a partir de janeiro, obrigado por lei, de se misturar ao diesel comum o biodiesel. E como é que se dá o processo de produção do biodiesel? O biodiesel, existem várias maneiras, existem rotas químicas e existem rotas biológicas, as chamadas rotas enzimáticas. A rota química é a que mais tem resultados no Brasil e nós hoje trabalhamos principalmente com a rota química, tá certo? Essa rota química tem um procedimento na indústria química que se chama transesterificação, que é separar os estéreis que existem no óleo, certo? Você se utiliza de um álcool, que é um catalisador do processo, e você produz o biodiesel e o glicerol, que é a nossa glicerina, vamos chamar assim. Então você tem subprodutos do processo de produção de biodiesel. Então, é um processo industrial, você tem uma fábrica produzindo biodiesel, tá certo? Onde entra óleo vegetal e sai biodiesel e alguns subprodutos. E o Brasil já produz biodiesel em larga escala? Hoje, quando nós temos por obrigação misturar 4% atualmente e 5% a partir de janeiro do ano que vem, nós não temos sequer 10% da capacidade instalada para produzir esse percentual. Portanto, nós no Brasil inteiro estamos produzindo muito aquém das nossas necessidades e do que está colocado, previsto em lei, tá certo? E por que isso? E por que isso está ocorrendo assim? Inicialmente nós pensávamos que era uma questão de produção industrial, de tecnologia de produção. Hoje temos a clareza de que o que está ocorrendo é a falta de matéria-prima. Essa questão da matéria-prima é uma questão importantíssima e que todos no Brasil estão preocupados com esse assunto. Nós não temos matéria-prima suficiente hoje na agricultura brasileira que nos permita trabalhar